Oi, gente, tudo bom? Como prometido, eu vou gravar um vídeo aqui mostrando um pouquinho do esqueleto que a gente estava vendo num laboratório, né? Para todo mundo. Quando a gente pensa na cabeça, vamos começar de cabeça, é sempre legal ir acompanhando as linhas, né? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma linha que é o que vai separar o osso frontal, por exemplo, do osso parietal. Então seria frontal, parietal, olha a linha, temporal, né? Occipital, olha a linha aqui, occipital. E o esfenoide, que seria esse aqui do cantinho, a linha tá aqui, ó. Né? Então aqui seria o esfenoide. Então, frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide. Na face, nasal, lacrimal, zigomático, maxila, o vômer é esse retinho e lá dentro no cantinho, ó, a concha nasal. Vômer, concha nasal. Maxila, mandíbula e no céu da boca seria o palatino. Tórax, a gente tem o externo e as costelas. Pensando agora em coluna vertebral, nós temos, ó, o atlas, o áxis, depois as cervicais. E por que eu sei que a cervical acaba aqui? Porque aqui, ó, eu tô vendo que tem uma costelinha. Tá vendo aqui, ó? A costelinha tá vindo, então essa aqui é a primeira torácica. Então aqui vai ser cervical ainda essa torácica, porque eu tô vendo a costelinha aqui, ó. Depois as torácicas. E por que eu sei que aqui vai ser a última torácica? Porque tem a última costela, ó, torácica. Depois as últimas 5 lombares. 1, 2, 3, 4, 5. O sacro e o cóccix, que é essa porçãozinha final aqui. Pensando em cintura escapular, ó, clavícula, escápula. Clavícula na frente aqui e escápula aqui atrás. Membro superior, húmero no braço, radiúna no antebraço. Nesse caso aqui, deixa eu tentar pegar a mão para vocês verem. Nesse caso aqui, a gente está vendo que esse aqui é o polegar, ó. Falange distal, falange média, metatarso. Se esse aqui é o polegar, esse é o rádio. Aqui nós temos o dedo mínimo, ó. Falange distal, média, proximal, metacarpo. Então aqui seria a una. Então seria húmero, rádio, una. Rádio na linha do polegar, una na linha do dedo mínimo. Os carpos estão aqui atrás, né? Nessa peça aqui não dá para ver muito bem porque eles estão escondidos, são os ossinhos do punho. Os metacarpos e as falanges, como eu disse, proximal, média e a da pontinha, a distal. Indo agora para a região do quadril, ilho, que é o maiorzão, pubis, que é esse mais retinho aqui, e o isquio, que é a voltinha. Então, ilho, pubis, isquio. Fêmur, como o osso da coxa, patela do joelho, tíbia, a maior, e fíbula, a lateral, ou tíbia, ó, na linha do hálux, que é o dedão do pé, e fíbula, lateral, na linha do dedo mínimo. No pé, a mesma coisa, né? Ó. Tarsos, são todos esses pequenininhos aqui, ó. Tarsos, metatarsos, são esses compridinhos aqui, metatarso, e depois as 3 falanges, um para cada dedo, proximal, média e distal, menos o hálux, que tem 2 só, né? Ó, proximal e distal, né? Esses são os nomes de todos os ossos. O ióide, essa peça não tem, mas ele ficaria aqui no pescoço, tá? Bom, pensando na questão da função e do esqueleto,
Axial é tudo que eu tenho no meio, então entra cabeça, tórax e coluna, e apendicular é que eu tenho na lateral, como os membros, a cintura escapular e o quadril. Em questão de proteção, toda a cabeça protege, crânio e face, toda a caixa torácica protege, coluna sustenta e protege. Membros, todos sustentam. Patela, osso de proteção. Agora, pensando no quesito localidade, face, crânio, coluna vertebral com as suas divisões, aqui, caixa torácica, cintura escapular, braço, antebraço e mão, cintura pélvica, coxa, perna, pé. Certo? Esses são os tópicos que podem cair na prova. Então, por exemplo, se eu aponto para cá e pergunto o nome, externo. Se eu perguntar localidade, caixa torácica. Se eu perguntar esqueleto, axial. E se eu perguntar função, proteção. Se eu apontar para cá e pergunto o nome, húmero. Função, sustentação. Localidade, braço, esqueleto, apendicular. Essas são as perguntas que eu posso fazendo para todo esqueletinho. Agora, a parte de articulação que pode cair na prova. A parte de articulações é para vocês poderem achar uma articulação fibrosa, cartilaginosa e sinovial no esqueleto. As articulações fibrosas, elas ficam nos ossos do crânio e da face. Então, por exemplo, a articulação fibrosa é uma articulação que não tem movimento, tipo entre o parietal e o temporal. Entre o frontal e o parietal. Ou entre o parietal e o temporal, que seriam articulações que a gente não vê movimento. A gente não vê o frontal e o parietal se movendo, por exemplo. Então, é uma articulação fibrosa. A articulação cartilaginosa é aquela articulação em que a gente vê o movimento acontecer, mas todos os ossos têm que se mover juntos. Por exemplo, o externo e as costelas têm uma articulação cartilaginosa. Por quê? Você não vê o externo parado e as costelas se movendo sozinhas. Todos precisam se mover juntos na respiração. Articulação cartilaginosa. Coluna, articulação cartilaginosa. Porque você não vê uma vértebra se movendo sozinha e outra parada. Todo mundo vai fazer o movimento juntos. Então, todas as vértebras aqui têm a ligação para uma articulação cartilaginosa. Já as sinoviais são as mais fáceis de ver. São as articulações que a gente viu o movimento acontecer muito claramente. E aí, eu posso ter uma parte parada e outra se movendo sozinha. Por exemplo, aqui na articulação do ombro. A escápula fica paradinha, ó, mas o braço se move, sinovial. Cotovelo, o braço fica paradinho, mas o antebraço se move, sinovial. Punho, o antebraço fica paradinho, né, ó, mas a mão se move, sinovial.